Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Você já teve aqueles momentos em que se sente completamente esgotado, como se estivesse preso dentro de uma bolha? Era assim que eu me sentia. A minha vida estava em total desordem. Em casa, tudo estava fora do lugar. O meu casamento estava em crise, enfrentando desafios constantes. E os meus filhos estavam começando a se perder no caminho. Eu me sentia paralisado, incapaz de tomar qualquer decisão. Perdi completamente o prazer em sair para trabalhar e muitas vezes, no meio do caminho, cogitava seriamente voltar para casa. E quando as coisas ficavam realmente difíceis, eu passava pelo hospital, inventava uma dor intensa no braço e conseguia um atestado médico. Pelo menos naquele dia, eu não teria que encarar o meu chefe. À noite, eu costumava me sentar em frente à TV, ouvindo o noticiário, e na minha mente eu atribuía todos os meus problemas ao governo. Tudo para mim parecia ser culpa do governo. Eu pensava que se o governo prestasse mais atenção aos menos favorecidos, e se fizesse isso ou aquilo, as coisas seriam diferentes para mim. Eu estava procurando um culpado para as minhas próprias frustrações, mas não sabia ao certo o porquê. Eu estava com 45 anos, sem ter completado os meus estudos, preso em um emprego sem oportunidades de crescimento. O meu salário era insuficiente e eu ainda precisava sustentar a minha família. Embora os meus filhos trabalhassem, o dinheiro era deles. Leandro e Cláudio só entravam em casa para tomar banho, comer e dormir. Não éramos uma família de verdade. A minha esposa me ajudava financeiramente, mas a responsabilidade principal recaía sobre mim. E como eu não conseguia escapar daquela situação, eu me via frequentemente recorrendo ao empréstimo de dinheiro com a minha irmã Ângela, alternando entre um mês sim e outro não. E lá estava eu novamente na porta dela, buscando ajuda financeira para lidar com as minhas despesas. A minha situação financeira parecia um poço sem fundo. Eu não tomava nenhuma atitude para mudar. Sempre que alguém me dava uma sugestão, eu encontrava desculpas insistindo que não era tão simples assim. Eu fazia a coisa parecer mais difícil do que realmente era. E devido às dificuldades que enfrentávamos em casa, o meu casamento com a Simone começou a esfriar. Ficamos distantes e isso aconteceu naturalmente. E quando dei por mim, já estava dormindo no sofá por conta própria. E quando ela me perguntava por que eu não ia para a cama, eu respondia que estava muito calor e que na sala era mais fresquinho. Bom, na verdade, eu tinha vergonha de falar com ela sobre as dívidas, sobre o fato de não conseguir proporcionar o melhor para ela e para nossa família. Então, eu preferia era fugir para evitar o assunto. Olha, tudo na minha casa estava aos cacos, com muitas coisas para consertar. As portas estavam enferrujadas. Às vezes, eu até pensava em comprar uma lixa, lixá-las
e passar uma camada de tinta. No entanto, a falta de motivação e o dinheiro para comprar a tinta me deixavam frustrados e eu acabava desistindo. Eu fiquei inconformado quando vi a minha esposa arrumando as gavetas de suas roupas íntimas e percebi que só haviam calcinhas velhas sem elásticos e sutiãs desbotados, alguns deles já muito antigos. E sem conseguir conter a minha surpresa, eu perguntei a Simone por que ela ainda guardava tanta lingerie em péssimo estado, insinuando que aquilo só podia ser falta de cuidado de sua parte. E ainda acrescentei que nem a minha mãe tinha calcinhas tão horríveis como aquelas. Mal tive tempo de terminar o meu pensamento quando a minha esposa jogou as lingeries na cama, sentou ao meu lado e começou a chorar. Ela expressou a sua frustração dizendo que a minha mãe nunca teria calcinhas tão desgastadas como a dela, pois a minha mãe não precisava lidar com os mesmos desafios da nossa casa, e desabafou, revelando que se esforçava ao máximo para me ajudar, sacrificando as suas próprias necessidades para garantir que o meu nome não fosse manchado. A Simone explicou que era obrigada a abrir mão de coisas simples, até como roupas íntimas novas, para evitar constrangimentos quando o dono da casa viesse cobrar o aluguel. Mesmo assim, era alvo de críticas. A minha esposa admitiu que é claro que desejava lingeries novas, roupas bonitas e perfumes de qualidades, mas por me amar, aceitava o que restava do salário no final do mês. Nenhum centavo. A minha esposa chorou como uma criança e eu me senti muito mal. Eu não sabia o que dizer ou o que fazer para ela entender o quanto eu reconheci o seu esforço. Mas não houve tempo para mais explicações. A Simone decidiu ir tomar banho e me deixou sozinho, pensativo, na cama do nosso quarto. Olha, aquela situação me deixou ainda mais consciente da necessidade de encontrar uma solução para os nossos problemas financeiros e fortalecer o nosso relacionamento. E eu entendi que a minha esposa estava comigo, remando no mesmo barco. E durante a madrugada eu chorei muito. E cada vez que eu me lembrava das palavras da Simone, da fidelidade e cumplicidade dela, eu me orgulhava da mulher que eu tinha ao meu lado. E por isso decidi que era hora de mudar, de sair do lugar e pedir para Deus me mostrar um caminho a seguir, qual porta entrar. Eu só sei que precisava agir. Confesso que eu senti vergonha ao encarar a minha esposa. Era difícil admitir, mas eu me via falhando em cumprir o meu papel como provedor, enquanto a Simone demonstrava uma preocupação gigante conosco. Eu me sentia egoísta por ter comprado algumas cuecas novas do rapaz da firma onde eu trabalhava. Estava claro que ela colocava os nossos interesses em primeiro lugar, enquanto eu, mesmo endividado até o olho, comprava coisas novas. Bom, eu fiquei a semana toda buscando uma orientação, uma luz, mas nada parecia clarear o meu caminho, e eu no desespero, mas não fazia nada para melhorar. Eu costumava ouvir jogos de futebol pelo rádio, e houve uma ocasião em que a emissora saiu do ar e entrou uma estação cristã. Uma mulher começou a falar e disse algo que me atingiu em cheio.
Ela falou que eu estava esperando por um grande sinal sobrenatural para começar a agir, quando na verdade tudo o que eu precisava era dar o primeiro passo. E enumerou algumas coisas que poderia fazer para a pessoa sair da zona de conforto. E foi como se uma luz se acendesse dentro de mim. Decidi voltar a estudar, terminar os meus estudos, e naquele momento o meu coração se encheu de uma alegria tão grande que eu queria ir à escola naquela mesma noite para começar a resolver tudo isso. Eu estava tão empolgado que entrei na sala onde estavam os meus filhos e a minha esposa, que estavam sentados assistindo televisão, e anunciei: eu vou voltar a estudar. A Simone sorriu e me desejou boa sorte, enquanto que os meus filhos quase conseguiram me desanimar. Eles disseram que, com a minha idade, eu não iria aguentar ir à escola nem 2 dias seguidos, e que seria engraçado me ver estudando, com eles me acompanhando até a porta para garantir que eu não cabulasse. E foi uma zoeira dos dois que quase me fez desistir. Mas, ao olhar para minha esposa e saber que ela estava no barco comigo, eu me senti forte e com muita vontade de lutar por nós. Por isso decidi não dar ouvidos à molecada. Esse foi o meu primeiro passo. Fui à escola e, após implorar muito para a diretora, consegui uma vaga. Sabe, foi uma mistura de nervosismo e determinação. Mas estar lá diante da oportunidade de recomeçar me encheu de esperança para seguir em frente. Na empresa onde eu trabalhava, eu me sentia insatisfeito com a minha situação, mas percebia que não tinha muitas alternativas a considerar. Então eu decidi permanecer lá, afinal, eu não podia me dar ao luxo de pedir demissão. No entanto, para tentar melhorar a minha condição financeira, tomei a iniciativa de fazer hora extra, trabalhar aos sábados, na esperança de obter um aumento no salário no início do mês. E para reacender o meu casamento, eu comecei a puxar assunto com a minha esposa. Ajudava ela nos afazeres, perguntava como tinha sido o dia dela. No começo, a Simone estranhou meu comportamento, mas aos poucos ela foi se acostumando com o meu novo eu. E a gente voltou a ter uma boa convivência. E eu voltei a dormir no quarto. E toda noite a gente fazia uma prece juntos. E conversando com a Simone, ela comentou comigo que os nossos filhos estavam muito à vontade e que gostaria que eu tivesse uma conversa com eles. E eu prometi a ela que faria aquilo. E aproveitei um dia em que estávamos só nós 3 em casa. A Simone tinha ido à igreja. Então eu chamei os meus 2 filhos para uma conversa sincera e perguntei o que estava acontecendo com eles, o que desejavam da vida, quais eram os seus objetivos e sonhos. E infelizmente a resposta que eu ouvi não foi positiva. Os meus filhos não tinham metas claras, não tinham sonhos e pareciam estar focados apenas em aproveitar a vida com bebidas e mulheres. E foi um momento difícil de confronto, mas eu sabia que era importante abrir esse diálogo para tentar direcioná-los para um caminho mais construtivo. Leandro e Cláudio também não haviam concluído os estudos e estavam presos a empregos pouco satisfatórios. E foi nesse momento que decidi usar o meu próprio exemplo para ilustrar a importância de mudar de rumo. E perguntei se era daquele jeito que eles queriam se ver daqui a 20 anos.
E eles rapidamente responderam que não, que a minha vida era muito chata, que eu não havia conquistado nada. Olha, eu tive que ouvir os meus filhos dizerem tudo o que eu não tinha. E quando eles terminaram, eu enfatizei que se eles não quisessem ser como eu, que começassem a se mexer imediatamente para alcançarem os seus objetivos e construírem uma vida melhor. E com a minha determinação renovada e o meu comprometimento com os estudos, acabei me tornando um exemplo dentro de casa. Tudo que a minha esposa dizia aos nossos filhos, ela apontava para mim como referência. Sem contar também que através do meu exemplo, os meus filhos encontraram motivação para retornar aos estudos. E todos os dias íamos e voltávamos juntos da escola e criamos um vínculo especial entre nós. A minha esposa também se deixou contagiar por a nossa energia e se inscreveu em um curso gratuito de auxiliar de recursos humanos, o que abriu uma nova porta de emprego para ela. A Simone conseguiu emprego na área antes de terminar o curso. E eu tomei gosto pelo estudo. E quando eu concluí o ensino médio, eu decidi que iria cursar faculdade e consegui uma bolsa. Não vou dizer que foi fácil, que passei na fase nadando na maionese, porque não foi. Eu tive desafios, lutas e 1 milhão de motivos para parar. Mas as lingeries da minha esposa me motivaram a ir além e eu fui. Consegui completar a minha graduação em engenharia mecânica e isso encheu a minha esposa e a minha família de orgulho. Eu me senti um menino novamente ao receber o meu diploma. Foi uma sensação indescritível. A minha mãe fez questão de estar presente na cerimônia de formatura, me deu um beijo e reafirmou que sempre acreditou em mim. E foi um momento de grande realização e felicidade para todos nós. Comecei a vislumbrar oportunidades e com ousadia eu decidi enviar o meu currículo para a empresa dos meus sonhos. E mesmo sem experiência em nada, contando apenas com uma oração, tanto da minha esposa quanto da minha, eu consegui conquistar uma vaga lá. E a nossa vida deu uma reviravolta por causa da minha mudança de atitude. Percebi que não adiantava ficar apenas culpando os outros pelo meu fracasso, pois o único culpado era eu mesmo. E quando eu entendi que o crescimento dependia unicamente de mim, decidi agir de forma diferente e assumir as responsabilidades pelas minhas escolhas e ações. E isso fez toda a diferença. E a partir desse momento comecei a trilhar um caminho de crescimento e sucesso, impulsionado pela minha determinação e comprometimento em fazer melhor. Presenteei a minha esposa com lingeries novas. Ela merecia e merece, não só lingeries, mas como tudo que há de melhor nessa terra. Mulher que valoriza a família merece o céu. Meus filhos seguiram o meu caminho e eu passei a ser a referência deles.